forma de oração. Boa tarde, irmãos. Sejam muito bem-vindos à família CPO. Meu nome é Valdir, eu sou um dos mais novos médios da casa. E nesse momento, eu tenho a alegria de poder caminhar e estar presencialmente com todos vocês aqui na nossa casa e vocês também que vão nos assistir. Sou um médico que mora em Volta Redonda, região sul do estado do Rio de Janeiro. Cidades vizinhas a Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Porto Real, Pinheiral. Uma cidade fica a 2 horas de distância aqui do Rio de Janeiro. Mas eu digo a cada um de vocês e aproveito, faço um convite. Se você que tem o desejo, a vontade de conhecer a família CPO, assim como eu tive, eu te faço o convite. Faça todo esforço que puder fazer para estar aqui, que vocês não têm noção do quão abençoado vocês serão. Se vocês pudessem ter noção de quanto eu sou abençoado, de quanto a minha vida se transformou, desde quando eu botei o pé naquela porta e fui abraçado por cada irmão médio aqui da CPO, como meus irmãos estão aqui presentes, e os também não podem estar, e vocês pudessem sentir essa alegria, esse amor, essa expansão de consciência que eu estou tendo, vocês seriam maravilhados e viriam correndo para cá. Seja qual for a dificuldade de vocês, sabe, qualquer esforço que vocês fizerem para estar numa casa do Pai, assim como essa, a vida de vocês, por mais será acrescentada, assim como está sendo acrescentada a minha vida. E com muita alegria, com muito amor, que hoje eu agradeço ao Pai de poder fazer parte dessa casa, plataforma de oração. Essa linda casa de amor que serve à obra do Pai. Que a paz e o amor de nosso amado irmão Jesus, nosso amado irmão Sananda, estejam com cada irmão aqui presente. Que a paz e o amor de Sananda estejam no coração do exato momento que cada irmão começar a ouvir e sentir essa mensagem. Eu peço a cada irmão, abra os vossos corações para que possam receber o amor do Pai, o amor de Jesus em vossos corações. Assim é, assim é, assim é. Eu agradeço. Bem, meus amados irmãos, todos nós sabemos o quão perfeito Deus é em toda a sua criação. Todos nós sabemos o quanto Deus é bondoso, é misericordioso, é indulgente, é sabedoria. Deus é amor. Deus é tanto amor que quando criou o nosso espírito, nos criou de vossa própria essência, de vossa própria luz. E quando criou nossos espíritos, Ele já tinha um plano perfeito para cada um de nós. Seu plano é que cada um de nós nos tornemos espíritos bondosos, espíritos puros, espíritos amorosos, e conquistemos o mérito de habitar, de viver em vosso reino, o reino de paz, de alegria e de amor. Deus é amor, Deus é sabedoria. Deus é tanta sabedoria que quando criou nossos espíritos, Ele já sabia que no decorrer da linha relativa do tempo, cada um de nós nos tornaríamos espíritos puros e perfeitos, porque Ele é Deus e conhece todo o presente, o passado e o futuro, de toda a eternidade. Deus é bondoso? Sim. Deus é amoroso? Sim. Mas Deus também é justo. Sendo Deus justo, vocês acham que seria justo se no momento da criação de nossos espíritos, desde então nós fôssemos criados espíritos puros, e desde esse momento já fôssemos usufruidores de habitar no reino do Pai, sem nenhum esforço? Não seria justo. Sendo Deus justo, Deus nos delegou a cada um de nós alcançarmos o direito de habitarmos o vosso reino, o reino de paz, de alegria e de amor. Sendo Deus justo, Ele criou todos os espíritos iguais, criou todos os espíritos sem privilégio. Ele nos criou espíritos simples e ignorantes, mas com aptidão tanto para o bem
quanto para o mal. E é intrínseco em nossas essências o livre-arbítrio. É com ele, com o livre-arbítrio que Deus nos delegou, fazermos escolhas tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o ódio como para o amor, tanto para a luz como para as trevas. E a partir e conforme as nossas escolhas, nós alcançarmos de forma mais rápida e branda ou de forma mais penosa e lenta a purificação de nossos espíritos. E assim alcançarmos o direito de habitar o reino de Deus. Nossas escolhas. Esse é o ponto crucial. Só depende delas para podermos alcançar o mérito de habitarmos o reino de Deus. Nesse atual momento, não lembrarmos de nossas encarnações anteriores ou de nossas escolhas, para nós, para a maioria de nós, acaba sendo uma bênção. Não para todos. Digo não para todos porque entre nós há espíritos evoluídos que não têm mais obrigação de encarnar em nosso planeta de terceira dimensão, mas por amor a nós, em nosso auxílio, escolhem reencarnar em nosso planeta, para nos ajudarmos a compreender a essência divina que todos nós temos, para despertarmos e nos reaproximarmos da fonte divina. Mas infelizmente, para esses irmãos mais evoluídos, o não lembrar, o esquecimento, não é uma bênção. Porque muitos deles acabam caindo nas armadilhas da Matrix. Acabam não despertando ou despertando de forma muito tardia. E muitos deles, por não se lembrar de vossa essência, acabam de deixar de cumprir a missão que eles tinham ao encarnar nesse planeta. Realmente para eles, para esses irmãos, não é uma bênção o esquecimento. Agora, já para nós, imaginem vocês, irmãos, como ficaríamos se lembrássemos de todas as escolhas equivocadas, todo o mal que nós fizemos a irmãos. Isso é uma dura realidade, porque se não fosse assim, não teríamos a obrigação de encarnar nesse planeta de terceira dimensão, de provas e expiações. Porque se não fosse assim, nós não teríamos arestas a parar, contas e dívidas a ajustar, provas a quitar, e nós já teríamos nos tornado espíritos evoluídos. E não teríamos a obrigação de aqui nesse planeta reencarnarmos. E para que nos tornemos livres definitivamente desse ciclo penoso da roda de Sansara, só depende de quê? Só depende de quem? Eu pergunto a cada irmão aqui presente. Eu pergunto a cada irmão que vai assistir a mensagem. Como você está reagindo a todas as provas, adversidades, atribulações que você está enfrentando nesse atual momento em sua vida? Como está o seu equilíbrio emocional? Como está o seu discernimento? Como está o seu esforço para desapegar de todas as coisas materiais que te impedem de compreender a fonte divina como ela é e se religar a ela? Com qual sentimento você está se nutrindo para enfrentar da melhor forma possível todas as suas adversidades, atribulações e provas? Para que vocês possam enfrentá-las, superá-las e vencê-las da melhor forma possível. Eu respondo a vocês, meus amados irmãos, o sentimento que me move, que me nutre, é a fé. Uma forte, intensa fé. É por ela que eu ainda estou encarnado. É por ela e com ela que eu procuro enfrentar todas as minhas adversidades, todas as minhas atribulações e provas da melhor forma possível. E é assim, irmãos, que precisa ser com cada um de vocês aqui presentes. É assim, meus irmãos, que precisa ser com cada um de vocês também que estão assistindo o vídeo.
Se firmem na fé, fortaleçam, tenham aqui dentro o sentir de quanto vocês são capazes, através da força, de um dom divino que pulsa dentro de vós, vocês conseguirem vencer, vocês conseguirem superar e enfrentar todas as suas dificuldades, provas como assim eu estou enfrentando. E vocês verão que vale a pena perseverar na fé. E é justamente por perseverar nessa fé que hoje eu vivo a alegria de poder caminhar e servir na obra do Pai, com todo o amor que pulsa em meu ser. Junto com nosso amado irmão Sananda, segurando em minhas mãos, junto com nossa amada Mãe Maria, envolvendo-me com o vosso manto sagrado e consagrando-me com o doce e puro amor. Junto com cada irmão aqui da família CPO, como meus irmãos presentes, e todos vós, não só irmãos presentes, como também vós, irmãos que estão assistindo a mensagem agora, que também fazem parte da plataforma de oração, emanando todo o amor e as orações que nos fortalecem a cada dia perseverarmos mais na obra de servir ao Pai. Sabe, irmãos, que todos nós, que todos somos um, e juntos somos um com a fonte. Que Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, para todos sempre seja louvado. Meus irmãos, guarda bem duas frases, duas verdades que eu vou partilhar com vocês agora. Nada é por acaso. E tudo só acontece no tempo de Deus. Tudo só acontece no tempo de Deus. Meus irmãos, eu sinto que eu preciso partilhar com vocês uma humilde compreensão. Em nossa mensagem, nós partilhamos que nós, como espírito, à medida que nós formos termos escolhas com discernimento, nós ansiamos para alcançar o habitar no reino de Deus. Sim, mas na humilde compreensão, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é o local físico. O reino de Deus é um estado consciencial em que o nosso espírito tem um sentimento de ser preenchido de uma plenitude com a própria presença de Deus. É o sentir a paz, a mansitude, a alegria, o amor, com uma intensidade impossível de se descrever, mas que nós podemos sentir uma pequena fração dela em momentos movidos por nossas orações, meditações e ações de amor, que por vezes nos provoca um choro de alegria incontrolável. Esses momentos são bênçãos para nós, porque nós podemos sentir, entender um pouquinho do que nos aguarda quando nós nos conseguimos. Temos o discernimento através de nossas escolhas, através do respeito, do carinho, da bondade, mansitude, compaixão e amor. Amor pelo próximo. Amor por cada criatura divina que nos cerca, seja ela de qual reino for. E emanar o amor à nossa amada Mãe Gaia, que há muito tempo nos acolheu e nos acolhe com todo o seu amor. E através desse sentir, através de nossas ações, de nossas escolhas, regadas com amor, regadas com fé, nós conseguiremos intensificar a nossa comunhão, nós conseguiremos intensificar a nossa conexão com a fonte e conseguimos alcançar a evolução de nossos espíritos enquanto consciência divina que todos nós somos e voltar ao primeiro amor, e voltar ao primeiro amor, e no reino do Pai, o reino do Pai que pulsa dentro de nossos espíritos, de nossas essências. Basta que perseveremos com fé e com amor. Assim é, assim é, assim é, graças a Deus. Irmãos, dentro desse contexto
que nós abordamos sobre nossas escolhas, provas, dificuldades e como superá-las, eu humildemente preciso partilhar com cada um de vós um pouquinho das minhas, para que talvez vocês possam se fortalecer, compreender e ter um entendimento de uma forma que talvez também possa ajudá-los a enfrentar e passar as vossas provas da melhor forma possível. No meu caso particular, as minhas provas se iniciaram de uma forma bem difícil. Aos 5 anos de idade, fiquei órfão de pai. Eu, minha mãe e 3 irmãs morávamos no interior do estado do Rio. E com seu falecimento, por questões estruturais e financeiras, precisamos ir morar com a nossa avó no interior de São Paulo. Mesmo tendo apenas 5 anos e meio de idade, foi uma dor muito difícil para mim. Mas ao mesmo tempo surgiu em meu coração um sentimento de responsabilidade, um sentimento de que ali eu precisava assumir o papel de ajudar a minha mãe, de ajudá-la em todas as formas possíveis. E mesmo sendo uma criança, eu tinha o entendimento que eu precisava começar a ajudá-la a trabalhar, mesmo sendo uma criança. Na casa de nossa avó moravam alguns tios, e um tio meu, sabendo daquele meu ímpeto, já com 6 anos e pouco, ao completar 6 anos e meio para 7, ele me deu um grande presente. Ele fez para mim uma caixa de engraxate amarelo. E lá foi eu, com aquele meu desejo de ajudar minha mãe, caminhando pelas praças e ruas e a matriz da cidade qual morava. E saí todo alegrinho, já esperançoso que fosse ganhar alguns trocados e ajudar minha mãe. E olhem, irmãos, como foi bom. Naquela época, o trabalho de engraxate era valorizado, tinha bastante procura. Hoje, infelizmente, não mais. Trabalhei como engraxate e fazia bom dinheirinho. Ao completar 7 anos, fui convidado a trabalhar como auxiliar de serviços gerais, numa casa de dos irmãos da cidade. Lá foi o momento que descobri o meu amor pela jardinagem. Lá eu trabalhava com todo tipo de trabalho na casa, parte de limpeza e jardinagem. Fiquei até uns 18 anos. Nesse período, nesse trabalho, já era um salário fixo, que eu pude dar para minha mãe um pouco mais de segurança na forma de expressão. Aos 9, comecei a trabalhar como empregado doméstico em um dos irmãos da própria casa, com a vida sido empregado, com um salário um pouco melhor. Fazia de tudo na casa, só não cozinhava e nem lavava, mas fazia tudo com muito esforço, com muito capricho. E meus patrões reconheciam o meu esforço e sabiam a história que eu passava. A história que eu passava com minha mãe é dificuldade financeira. Eles me davam um bom salário, mesmo sendo criança, digamos assim. Aos 10 anos, minha mãe se casou pela 2ª vez. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para minha mãe é se eu poderia chamar meu padrasto de pai. Tamanha era a dor, tamanha era a falta que ele me fazia. Bem, eu não o chamei de pai. Mas, graças a Deus, fui abençoado pelo Pai, com um lindo anjo em forma de mãe. Mesmo tendo pai, ela conseguia me nutrir e nutrir minhas irmãs com o amor e com a sabedoria e com todo o zelo que ela tinha por nós. E naquela minha missão de ajudar a minha mãe, que nasceu desde criança, daquele triste momento quando meu pai faleceu, vejam bem, irmãos, eu era uma criança. Não sei explicar para vocês, mas foi o sentimento que saiu de dentro do meu coração. Eu precisava ajudar a minha mãe. E eu acreditava que eu ia conseguir ajudar da forma que eu podia. Eu tinha fé que eu ia ajudar. E eu estava conseguindo ajudá-la dentro da minha capacidade. E nessa minha missão de ajudá-la, em paralelo com a escola, eu saía para as ruas, nos horários de folga, para vender salgados que a minha mãe fazia. Levava os salgados em um tabuleiro.
Estudava de manhã, ia na parte da tarde, vendia os salgados, voltava, entregava o dinheiro para minha mãe, ajudava a complementar, né, a renda da família, que não era fácil, né? Meu pai, quando faleceu, ele deixou até um salário para ela, mas o salário não era suficiente, porque era eu, minha mãe e 4 irmãs. E as coisas sempre foram muito difíceis. Então, aquele meu sentimento de ajudá-la era apenas um complemento, mas para mim era de uma grandeza que não tinha tamanho. Mas eu perseverava, tanto é que eu precisava ajudá-la. Porque pelo amor que ela tinha a mim, nenhuma mãe vai botar um filho para trabalhar e deixar de ser criança e brincar se não for por um motivo muito necessário. Ela sabia que eu também precisava ser criança. Ela não me proibia, não ceifava eu ser criança. Mas em determinados momentos eu precisava cumprir essa missão que eu mesmo puxei para mim como filho. E graças a Deus fui caminhando, alternava dias de escola, horários, vendia os salgados na rua, e indo para o meu lado religioso, eu participava da igreja católica. Fui inserido na igreja católica desde que nasci. Participava dos eventos, das cerimônias, fiz preparação, primeira comunhão, participava das festividades. Me alegrava muito com todos os eventos que aconteciam na igreja. E aquela alegria, aquela alegria que eu sentia, eu queria partilhar com outros irmãos, amigos, amiguinhos da minha faixa etária e até amigos de idade mais elevadas. Eu queria partilhar do que eu vivia de bom. Eu queria partilhar da alegria e do amor que eu sentia dentro da igreja que eu participava. Eu convidava os irmãos para ir na igreja partilhar, sempre com muito carinho, com muita simpatia, com educação, humildemente falando para cada um de vós, irmãos, em minha essência, com toda humildade, eu sempre fui muito educado e gentil com os irmãos, sempre com um sorriso no rosto, mas porque era a minha essência, porque é a minha essência. E, infelizmente, aquele meu jeito simpático, aquele meu jeito delicado, aquele meu jeito amoroso, para muitos irmãos, não era uma coisa normal para um menino. Quer dizer, não era normal para uma criança do sexo masculino. Devido à compreensão das pessoas. Como assim? Quer dizer, porque é menino, ele não pode ser simpático, gentil, educado, amoroso? Para vocês verem como que era e como infelizmente ainda é a cabeça de muitos irmãos nesse nosso planeta. E aos poucos eu comecei a observar que aquele amor, aquela simpatia, aquele acolhimento que eu dava para esses irmãos através dos convites que eu fazia para eles poderem partilhar dentro do que eu vivia, que me fazia bem, que me tornava alegre, feliz, para eles estava sendo visto com outros olhos, com olhos cruéis, com olhares covardes, apontando dedos. E eu, infelizmente, a duras penas, comecei a observar isso. E vocês não têm ideia o quanto triste eu fiquei. O quanto me doeu o coração. Porque primeiro, eu estava convidando meus amigos, meus irmãos, as pessoas que conviviam comigo, para partilhar de uma coisa boa, de caminhar dentro de uma igreja, de uma egrégora, com amor, com mensagem, com palavras que vinham de Jesus, que vinham de Deus, para unir, para transformar, para melhorar, para multiplicar o amor. E o que aconteceu? Eu recebi uma dura traição, um duro golpe. Se abateu sobre mim uma enorme tristeza, vocês não têm ideia. E para somar a isso, naquele momento, minha mãe estava passando por um momento muito difícil em seu casamento. Desentendimentos que, infelizmente,
na minha humilde compreensão, às vezes transpassavam a linha de agressões verbais. Mas não sei explicar, ou talvez saiba, em nenhum desses momentos eu estava presente. Eu sabia, mas não sabia o que minha mãe estava passando. Vocês conseguem imaginar o que eu passei? Como eu fiquei? Eu era apenas uma criança. Ainda estava por completar 13 anos de idade. Eu não tinha uma compreensão do mundo como um adulto. Tinha um discernimento, tinha a essência do amor, do respeito, da compreensão pelas pessoas, sim. Mas uma maturidade reativa para dificuldades nessa grandeza eu ainda não tinha. E além do mais, eu me sentia impotente. Como uma criança de 12, 13 anos, poderia interferir, me intrometer na vida da minha mãe? Mesmo amando, até que ponto, até que nível iria o meu direito de tentar ajudá-la, mas transpassando a questão do espaço dela, da autodefesa ou da compreensão do que ela estava passando, que ela precisava compreender, resolver e administrar. E eu fui tomado por essa dor, por essa tristeza também. Já não bastava a tristeza que eu estava sentindo, sofrendo, pelos olhares injustos, pelos julgamentos maldosos dos irmãos que me achavam simpático, gentil demais, ainda tinha essa questão delicada de minha mãe em seu relacionamento, que quando casou, ela buscou a felicidade, ela buscou se reencontrar, refazer a sua vida para ser feliz e também ter um companheiro que pudesse ajudá-la na educação de seus filhos e também pudesse ajudá-la na questão financeira. Mas passava por esse momento delicado. Em relação à questão dos irmãos que me julgavam com olhares cruéis, que me destroçaram, porque aqueles olhares cruéis nada mais era do que julgamentos duros. Era uma associação de que um menino não podia ser simpático, amoroso, ao convidar os irmãos a ir à igreja. Para aqueles irmãos, uma criança, um menino de 12 a 13 anos de idade, tinha que ser sério, trucudo, forte, sisudo. Não. O amor está na essência. O amor não está no sexo. O amor independe do sexo de qualquer pessoa, independente de ser criança ou não. E essa ação dos irmãos me deixou destroçado, uma tristeza profunda, que foi profundamente aumentada pelo momento difícil que minha mãe estava passando. E aquela tristeza me corroía por dentro. Quase 50 anos atrás, eu não tinha noção da palavra que é conhecida hoje como depressão. Mas aquela tristeza que eu sentia era a tal temida depressão, que só fui ter compreensão nos dias de hoje. Naquela época não se falava esse termo. E eu não podia pedir ajuda para minha mãe porque ela já vivia o problema dela e eu levaria mais um problema para ela, o meu problema na rua. Eu não tinha quem pedir ajuda. Foi aí que me veio o entendimento que o único jeito tinha que ser eu pedir auxílio a quem nunca dorme. Tinha que ser eu e Deus. E eu iniciei a minha comunhão com o Pai. Comecei a ir para o meu quarto, comecei a orar com toda a força, com todo o clamor, como se eu nunca tivesse orado antes. E aos poucos, dia após dia, noite após noite, depois de um determinado período, eu consegui me livrar daquela tristeza profunda, daquela tristeza que me corroía. Mas, graças a Deus, a minha comunhão com o Pai através das orações, eu consegui me livrar da tristeza, dessa tal depressão. Mas como é a compreensão hoje, eu entendi que foi a misericórdia do Pai
que me curou sim, mas foi a ação da minha fé, do meu fervor, da minha comunhão, que ajudou a me curar. Como ser divino que eu sou, como ser divino que cada um de nós. A fé é uma essência divina que pulsa dentro de nós. Basta que nós afloremos para que nós possamos alcançar as melhores formas de passarmos por nossas dificuldades, de nós sermos curados e conseguirmos alcançar a vitória sobre as nossas provas. Passando esse período, um ano depois comecei a trabalhar em um açougue que ficava próximo à minha casa. Eu lembro que quando eu trabalhava vendendo salgas na rua, com muita dificuldade, parte do valor que eu conseguia, a minha mãe me dava um certo valor, uma pequena parte. Eu havia conseguido comprar um rádio, os mais antigos vão saber, um rádio da marca Nacional, rádio cinza. Eu adorava ouvir música. E eu levei esse rádio para escutar música no açougue, que eu comecei a trabalhar logo em seguida. Passando alguns meses, um belo dia, exatamente em 11/11/1987, exatamente às 11 horas, me veio o irmão açougueiro que trabalhava comigo. Ele era meio crianção, com o pé de porco na mão, jogando para o meu lado, com o intuito de eu pegá-lo. Eu inocentemente fui pegar o pé de porco, só que eu não sabia que era para eu pegá-lo. Eu inocentemente fui pegar o pé de porco e ele veio junto com a faca fina para fincar no pé de porco. O que aconteceu? A minha mão chegou primeiro que a faca no pé de porco. A faca perfurou minha mão. Não chegou a doer, corte, mas eu fiquei terrivelmente assustado. Falei, meu Deus. E o açougueiro, coitado, ficou da cor do jaleco que ele usava. Imediatamente enrolei um pano nas mãos, fui para minha casa correndo e minha mãe me levou para o hospital. E eu no ônibus já fui orando, pedindo a Deus para que protegesse, para que eu não perdesse o movimento de minhas mãos, da minha mão ou de algum dedo. Chegando lá, o médico fez a escariação, que é chamada assim o exame, e observou que não tinha afetado nenhum dedo, nenhum nervo, nenhum tendão ou artéria da minha mão. Eu, graças a Deus, me prostrei a agradecer a Deus, muito feliz pelo livramento. Voltando para casa, por volta das 13 horas, acabei de chegar em casa, me veio a notícia que esse açougue que eu trabalhava tinha acabado de ser assaltado. O primeiro sentimento que me veio à minha mente, com toda sinceridade, não foi o que aconteceu ou como foi o assalto. Foi o meu radinho. Com toda sinceridade, irmãos. Eu era uma criança ainda, tinha meus 14 anos. Mas eu não sabia dos detalhes. Mas quando eu fiquei sabendo como tinha sido, me contaram que 2 assaltantes chegaram no açougue, muito alterados, e um deles chegou já socando o portão atrás do balcão, justamente onde eu ficava no caixa. Quebrou o balcão e o açougueiro que trabalhava comigo, no momento estava no final do corredor, desossando uma peça. E ele, assustado, veio correndo com a faca na mão. O assaltante se assustou com ele na faca na mão e deu um tiro nele. Vocês imaginam, irmãos, eu tinha cortado a mão, fui para o hospital. Façam a conexão, a conjuntura. Nada é por acaso. O que poderia ter acontecido comigo se eu estivesse no açougue, se eu não tivesse cortado a mão? Poderia ter sido eu a levar o tiro. E talvez hoje eu não estaria conversando com vocês, dando esse testemunho. Como eu falei com vocês, irmãos, nada é por acaso. Tudo só acontece com o direcionamento, o discernimento e no tempo de Deus. Eu me prostrei a orar e agradecer. Pedi perdão, porque o primeiro momento, o meu pensamento não foi a preocupação com o irmão, foi o meu rádio. E eu consegui mais uma vez perceber o quão maravilhoso Deus é. O quão maravilhoso Deus foi em minha vida. Porque através de um mal menor que eu sofri, eu fui livrado de um mal maior,
que possivelmente hoje eu não estaria aqui com vocês, partilhando desse testemunho e dessa bênção que eu recebi. Graças a Deus, o meu irmão, apesar de ter sofrido tiro, foi hospitalizado, não morreu, continuei trabalhando e as coisas se acalmaram. Tempos depois, me apareceu uma oportunidade de trabalhar em uma grande empresa da região, que tinha um salário muito bom, só que era muito pleiteada pelos irmãos. Era um processo seletivo que tinham por volta de 5.000 candidatos para 250 vagas. E eu sou formado na escola pública. Com todo respeito à escola pública, o que faz a diferença são os professores. Tive ótimos professores. Agradeço a cada um que passaram pela minha vida. Mas, infelizmente, a escola pública, no período que eu estudava, era um período que tinham muitas greves. E eu apoiava os professores porque eles tinham dificuldades financeiras e o salário não era compatível com a necessidade deles. Eu achava justo. Em nenhum momento eu criticava os irmãos. Só que aquela necessidade que eles tinham de fazer as greves, por outro lado, prejudicava no andamento, na qualidade do ensino que nós precisávamos ter e nós tínhamos. Aí vocês façam uma correlação. Aqueles longos períodos de greve prejudicaram numa qualidade de ensino maior, as quais eu poderia estar um pouco melhor preparado para fazer justamente aquela prova seletiva que eu pleiteava de trabalhar nessa empresa. Tudo bem. Mesmo assim, eu perseverei. Sabia que ia ser muito difícil passar naquela prova seletiva. Comecei a preparar o material, estudei por vários dias, mas eu sabia que não só a minha dedicação com os livros e cadernos seria suficiente. Eu precisava também pedir auxílio ao Pai. Com todo respeito à escola pública, o que faz a diferença são os professores. Tive ótimos professores. Agradeço a cada um que passaram pela minha vida. Mas, infelizmente, a escola pública, no período que eu estudava, era um período que tinham muitas greves. E eu apoiava os professores porque eles tinham dificuldades financeiras e o salário não era compatível com a necessidade deles. Eu achava justo. Em nenhum momento eu criticava os irmãos. Só que aquela necessidade que eles tinham de fazer as greves, por outro lado, prejudicava no andamento, na qualidade do ensino que nós precisávamos ter e nós tínhamos. Aí vocês façam uma correlação. Aqueles longos períodos de greve prejudicaram numa qualidade de ensino maior, as quais eu poderia estar um pouco melhor preparado para fazer justamente aquela prova seletiva que eu pleiteava de trabalhar nessa empresa. Tudo bem. Mesmo assim, eu perseverei. Sabia que ia ser muito difícil passar naquela prova seletiva. Comecei a preparar o material, estudei por vários dias, mas eu sabia que não só a minha dedicação com os livros e cadernos seria suficiente. Eu precisava também pedir auxílio ao Pai. E mais uma vez eu me fortaleci. Busquei conexão, o amparo do Pai, através das minhas orações, para que Ele pudesse me dar a clareza e o entendimento, para que eu pudesse fazer uma boa prova. E foi eu fazer a prova. E graças a Deus, eu fui abençoado. Foi pela dedicação dos estudos que eu tive? Sim. Foi pelo auxílio e pela qualidade de ensino que eu tive dos professores durante o período que eu estudava, mesmo com a greve? Sim. Agradeço a cada um deles. Mas foi também pela intercessão do Pai e pelo amor e pela bênção que eu humildemente creio que Ele me julgou um merecedor de receber e passar nessa prova. Comecei a trabalhar nessa empresa com um salário melhor e com um salário melhor eu consegui ajudar a minha mãe com uma condição bem melhor do que a anterior. Estava trabalhando bem, tudo tranquilo, o ambiente estava muito bom. Quando de repente aflorou em minha vida uma maravilhosa arte, a fotografia. Me apaixonei instantaneamente. E de uma forma muito rápida, eu consegui adentrar em seu mundo. E a cada dia o meu amor por ela
crescia muito. O meu aprendizado era muito rápido. E num período curto de tempo, eu comecei, através do meu aprendizado, desenvolvimento técnico, a trabalhar como profissional, como fotógrafo, em paralelo ao meu principal emprego, que era nessa empresa. E no decorrer desse meu desenvolvimento como profissional na área de fotografia, fiz amizades. E um desses meus amigos me propôs a criarmos uma sociedade, um escritório, um estúdio. E como eu estava encantado pela fotografia, lá fomos nós começar a viver esse sonho de também trabalhar com fotografia. Nós sabemos como é difícil qualquer empreendimento no primeiro ano de vida de uma empresa. E nós perseverávamos, porque trabalhos entravam, nós recebíamos pagamentos, não era o suficiente, mas conseguimos administrar o custo ao longo do primeiro ano da nossa empresa. Era um pouco apertado para mim, porque eu trabalhava nas minhas folgas como fotógrafo e trabalhava na empresa nos demais horários. Mas como falei a vocês, todo início de empresa tem suas dificuldades, seus percalços. E no final do primeiro ano, eu e meus sócios começamos a ter uma dificuldade por conta da não prosperidade que nós havíamos planejado. No meu caso, eu era solteiro, eu ajudava a minha mãe, mas o meu sócio, ele tinha família. Aquele valor que nós tínhamos investido e que nós recebíamos não era suficiente. Ele começou a não conseguir cumprir a parte dele no custo da nossa empresa. E eu precisava manter aquele sonho que era nosso, mas primeiro era meu. Os trabalhos entravam, os valores não eram tão suficientes como nós planejávamos, e a cada dia eu precisava cobrir a parte do custeio da nossa empresa, do nosso escritório, com o valor maior do meu salário, que parte dele eu ajudava a minha mãe. Mas chegando ao segundo ano, eu comecei a observar que as dívidas estavam aumentando muito, que as dívidas estavam saindo do controle. O meu sócio não mais conseguia me ajudar, nem de forma esporádica, e eu não estava nem conseguindo me manter os meus custos básicos e muito menos da empresa. E eu, muito triste, comecei a enxergar que aquele sonho momentâneo teria que ser pausado. E juntamente com aquela dificuldade financeira e aquele momento que eu estava vendo que não teria como continuar com aquele meu sonho, da qual eu era apaixonado pela arte da fotografia, veio junto um momento turbulento na minha empresa que trabalhava. E aquele momento turbulento, tanto por parte de relacionamento dentro dessa empresa da qual era o meu principal salário, somado a essa questão financeira e essa questão de não prosperidade momentânea nesse nosso trabalho, nesse nosso projeto, nesse nosso sonho, que era a fotografia, juntou-se, aflorou, cresceu uma grande frustração, um grande sentimento de incapacidade, um grande sentimento de dor, de não poder realizar o sonho de trabalhar na fotografia. E os desentendimentos que eu tinha na empresa a qual eu trabalhava me provocaram, além do desequilíbrio emocional, uma tristeza muito grande. Uma tristeza tão grande que me fez mergulhar em tempos passados. A tristeza do sonho não realizado e um momento difícil ao qual eu passava dentro daquela empresa a qual eu trabalhava, me deixaram destroçados mais uma vez. E a tristeza vaciladora voltou ao meu coração pela segunda vez. Eu já sabia o caminho, irmãos. Eu já sabia que a única forma de eu conseguir me livrar, de eu conseguir me curar, de eu conseguir superar aquela tristeza, era voltar a me reconectar com o Pai. E lá foi eu para o meu quarto, buscar me reconectar com o Pai através de minhas orações. Voltei a orar com entrega,
com clamor, com verdade, com sinceridade. E aos poucos, aquela tristeza foi se esvarindo, se esvarindo, se esvarindo, e eu consegui me reequilibrar. Eu consegui superar aquele momento difícil, mais uma vez, pela minha ação, pela minha entrega, pela minha ação de reconectar, de me entrar em comunhão com o Pai através das orações e das orações fortalecidas, potencializadas pela fé que sempre pulsou em meu ser. Passados alguns anos, eu, minha mãe e minhas irmãs vivemos um momento muito feliz. A minha mãe, então, se esvairia de felicidade, porque estava conseguindo realizar o seu sonho de casar a sua última filha de 3 irmãs. Estávamos todos muito felizes. Mas, de repente, 20 dias depois, ao casamento dessa minha irmã, minha mãe começou a passar mal, ter febre, adoeceu. Levamos ela para o hospital e lá foi constatado que ela desenvolveu uma diabetes emocional. Inicialmente estava tudo sob controle. Ela só ia ficar 1, 2 dias, mas não foi assim que aconteceu. Aquela diabetes emocional baixou sua defesa imunológica, que veio a se desenvolver para uma pneumonia. Uma pneumonia que se expandiu para os 2 pulmões. De tal maneira que o processo dela no hospital só foi piorando. Ela precisou ser entubada, ficou internada na UTI por 8 dias. Até que o momento dela de fazer a passagem chegou. Não tinha como, irmãos. Não tinha como não ficar arrasados. Era a nossa mãe. Era o nosso anjo da guarda. Era o nosso anjo que nos cuidava, que nos emanava amor. Que filho que não ficaria triste com a perda de sua mãe? Independente da sua idade, de você ser criança, adulto. Para o filho que realmente ama e dá valor à sua mãe, ou seu pai, no meu caso a minha mãe, é uma dor enorme. Mas de alguma forma, não sei explicar, mesmo a minha mãe sendo tão nova, com apenas 50 anos de idade, ter feito a passagem, me veio em meu coração um sentimento de compreensão, e veio em meu coração um sentimento de paz. Porque a minha mãe, ela tinha um amor, um coração enorme, não só para comigo, com as minhas irmãs, para com todos os irmãos que ela convivia. A minha mãe também caminhava na igreja católica e fazia parte de várias pastorais. E auxiliava vários irmãos, de várias formas. A situação que fosse, a hora que fosse, ela estava lá, prestada, com amor, com dedicação, com carinho a cada um deles. E esse sentir, esse exemplo que ela dava para nós e que eu também vivi, foi o conforto que me veio em meu coração, porque eu sabia como o Pai é amoroso, como Deus é justo, como o Pai é misericordioso, Ele a receberia em vossos braços e preparei um bom lugar para ela na minha concepção religiosa que eu tinha até o momento. Então isso me fez meu coração encher com a conformação e com uma paz. Um ano depois, após o falecimento da minha mãe, eu me casei, comecei a minha caminhada com a família que eu estava me refazendo, e após o 3º ano, pedi a Deus que preparasse uma bênção para nós, preparasse um filho. Pedia com muito amor, Pai. Não tínhamos escolha se ia ser menino ou menina. O importante é que de nossos corações, sairia muito amor. E ele ou ela seria muito amado. Faltando 2 semanas para o meu filho nascer, eu passei
por mais uma prova, por mais um teste. Saindo de casa para trabalhar, às 4 da tarde, ia parar meia-noite, acabou que a minha edição não apareceu. O irmão que ia trabalhar no meu horário seguinte não apareceu, eu tive que dobrar até de manhã. Trabalhei, saí de manhã, precisava dirigir até chegar em casa, uma distância muito pequena da minha empresa à minha casa. Tinha o segurança que eu ia conseguir chegar, só que não foi bem assim. Faltando menos de 1 quilômetro para chegar em casa, me veio um cansaço avassalador e eu apaguei, eu desmaiei. Eu bati no poste a 100 por hora. O meu carro acabou. Mas milagrosamente eu saí isento, saí ileso desse acidente. Saí do carro, em pé andando, as pessoas olhando, assustadas. Como assim? Meu carro era um carro grande. O carro, ao bater no poste, virou um L, deu PT, como falam. Saí do carro, ainda atordoado. O carro foi removido rapidamente e eu fui para minha casa. Nesse dia, a minha esposa não estava na minha casa, estava na casa da sogra. Entrei em casa, entrei no banheiro e fui tomar um banho e me prostei. Agradecer ao Pai e a orar. Agradecer ao Pai por mais uma bênção, por mais um livramento que eu tive em minha vida. Porque, vejam bem, irmãos, vocês presenciaram, através do que eu falei com vocês, que eu perdi meu pai, fiquei órfão de pai aos 5 de idade, aos 5 anos de idade. Imagina vocês, se o meu filho passasse por uma situação ainda mais agravante, porque ele ficaria órfão de pai 2 semanas antes dele nascer. Então vocês imaginam o quão foi a minha gratidão ao Pai. Eu me prostei a orar, orei, me emocionei, chorei de alegria e agradeci ao Pai por esse livramento que eu tive, de poder presenciar o nascimento do meu filho, de poder ter a oportunidade de poder caminhar com ele e cumprir a missão que ambos havíamos feito, cumprir o planejamento que ambos havíamos feito no plano espiritual, que nesse atual momento nós não lembrávamos pelo esquecimento. Mas como é a compreensão hoje, eu tenho esse entendimento. Os tempos foram passando, meu filho crescendo, até que 7 anos após o meu casamento, infelizmente, o sentimento de harmonia já não fazia mais morada em meu lar. Desentendimentos aconteciam e o nosso casamento, o meu casamento, a nossa relação começou a se esmorecer. Até que nós entramos no processo de divórcio inicial. Deu-se todo esse momento conturbado, que nós sabemos como é difícil um processo de divórcio, ainda mais quando se envolve uma criança, e no caso particular, meu filho tinha 5 anos de idade. Então vocês podem imaginar como deve ter sido duro esse meu momento. Sim, como eu falei, todo momento de divórcio é muito complicado. Eu entreguei para Deus e deixei a poeira sentar. Ao regularizar a visitação, voltei a ter contato com a mãe do meu filho. E eu comecei a observar que todos estavam sofrendo. Todos, principalmente a família em si. Eu, a mãe do meu filho e o nosso filho. E começou a vir meu coração e comecei a questionar. Comecei a refletir em meu coração. Será que é isso mesmo? Será que é esse mesmo um caminho? E voltei a conversar com o Pai, que o Pai desse um direcionamento. Se de alguma forma fosse da vontade dele restaurar aquela família, que ele restaurasse. Se não fosse, que ele preparasse um caminho para recomeçarmos, mas que o sofrimento fosse amenizado. Passado alguns meses, Deus me deu a resposta, que o propósito dele era restaurar a família. E ali se fez. Me entreguei ao recomeço de nossa família com todo o coração aberto,
deletei todos os acontecimentos com sinceridade, com amor, com entrega e recomeçamos a nossa família. Pedi ao pai mais uma vez que preparasse um irmãozinho ou irmãzinha para o nosso filho. Até que Deus concebeu uma gravidez, mas que não se concretizou. Cá eu não sabia naquele momento se era um direcionamento de Deus ou se era um outro motivo. Porque passaram 2 anos após o nosso reinício, a nossa reconstrução familiar, todo aquele primeiro momento que se abateu no divórcio, em tempos atrás, voltou a bater, voltou a assolar a nossa família. E mais uma vez, aquela prova, aquele momento de divórcio, de separação, de tristeza, voltou ao nosso seio familiar. Mais uma vez difícil, muito difícil. Mas como eu já tinha, infelizmente, tido aquela experiência do primeiro momento, eu também sabia que a única forma de eu passar da melhor, que a única maneira de eu passar da melhor forma possível, eu me apegar a Deus, me conectar com Ele, através da comunhão, através da minha religação, através das orações, perseverando na fé. E foi assim que aconteceu. A poeira baixando, o coração serenando, e graças a Deus, as coisas se acertaram. Tomaram um rumo, conforme o mover de Deus, creio eu em meu coração. Até que um belo dia, me foi me apresentado um certo canal chamado Casa Plataforma de Oração. Eu fui assistir o canal. A primeira mensagem que me veio, que eu assisti, que me tocou forte o coração, foi do meu irmão Michael, canalizado com o nosso irmão Sananda. E naquele momento, não sei explicar, mas eu senti a presença de Deus nessa obra, nessa casa. E nesse primeiro momento, eu já fui atraído como um imã a mergulhar e assistir outros vídeos da casa. E junto com esse aflorar, com esse despertar, me veio o sentimento de conhecer a casa. Mas eu não tinha nenhuma informação de onde era a casa. Procurava no YouTube, nas redes sociais, não tinha nenhum endereço. E esse primeiro contato foi em julho de 2022. Até que em setembro, eu consegui contato através do Instagram. E mandei uma mensagem para uma irmã que era responsável para fazer o agendamento. Aí eu fui ficar sabendo onde ficaria a Casa Plataforma de Oração. E graças a Deus, aquela agonia, aquela ansiedade que tocava o meu coração, que me corroía, porque eu sentia tanto amor, tanto desejo de conhecer aquela casa que tocou meu coração, que eu sentia energia e o amor de Deus por cada irmão que fazia e faz parte da casa. E ao contactar, receber a informação da irmã responsável, eu fiquei sabendo que a casa ficava no Rio de Janeiro. E aquele sentimento de agonia, por não saber onde ficava a casa, de não saber se poderia ou não realizar aquele meu sonho, de sentir a energia de perto, a energia de Deus que pulsa em cada irmão da casa, poderia ser realizado. Consegui fazer o agendamento, só que 3 meses depois, no dia 18 de dezembro de 2022, foi o dia que estive na casa pela primeira vez. E eu me lembro como se fosse hoje. Fui acolhido com muito carinho pelo nosso amado irmão Adil, que conversou por um longo tempo comigo, na frente da casa, na varandinha. E eu todo ali emocionado, feliz, vi os médicos passando, dava boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mas o que eu queria mesmo era abraçar cada um deles. Mas não foi ainda aquele momento. Todos subiram, subi também. Sentei em uma das cadeiras, como vocês estão sentados aqui hoje, mais para o final. E consegui realizar o meu sonho.
consegui ser emanado pelo amor de cada irmão que aqui estava, onde eu estou agora. Senti uma alegria, um amor ainda maior do que pulsava em mim quando os assistia de dentro de casa pela tela do celular no YouTube. E aquele desejo, aquela vontade, aquele sentimento de estar, de vivenciar aquele amor, aquela energia, ele aumentava de uma forma incontrolável. Eu já saí daqui, desci a escada com a vontade de já marcar a segunda visita na casa. E eu já cheguei em casa e já marquei. Só que eu não tinha vaga. Nós sabemos como é que funciona. Graças a Deus, muitos irmãos também são tocados, assim como eu fui tocado. Marquei a segunda visita para quase 3 semanas depois. E nesse segundo dia, foi aberto aos irmãos consulentes a oportunidade de fazer perguntas aos médios. E eu estava doido para abrir o meu coração. E todos faziam as perguntas, e eu doido para perguntar com uma timidez e emanando um amor enorme pelos irmãos. Com medo de não chegar a minha vez, até que eu consegui abrir meu coração, fiz a pergunta, e de forma muito amorosa fui acolhido por todos os irmãos que me auxiliaram com a resposta. Recebi o amor dos irmãos de uma forma ainda tão intensa quanto antes recebia pelas mensagens através do vídeo. E naquele exato momento, veio em meu coração um sentimento que eu havia encontrado algo especial, que eu não sabia dizer o quê. Até que uma irmã, para complementar o meu pensamento, falou assim para mim: você está sentindo um sentimento de que encontrou a sua família? Isso, irmã. E a nossa amada irmã Claudinha, que tem muita gratidão e muito amor por ela. E desde momento, eu fui tocado, movido por um amor incontrolável, que me fez marcar as visitas à casa, participar das palestras de formas cada vez mais assíduas. E ao longo do primeiro ano, no final dele, eu fui agraciado por Deus, pelo amor que eu partilhava com cada irmão aqui na casa. E pela fé que eu demonstrava aos meus irmãos na obra do Pai, na obra tão bem conduzida por cada irmão médio, em especial pela nossa amada irmã Sônia, uma serva fervorosa do Pai. Eu fui agraciado pelo Pai, através dos nossos irmãos de luz, a começar a caminhar na casa como médium. Vocês não têm noção o quão feliz eu fiquei. Naquele dia, eu voltei para casa com uma alegria que não cabia dentro de mim. Parecia que eu tinha ganhado um brinquedo. Sabe aquele brinquedo que a criança pequena nunca teve e sonha? Foi daquele jeito. Eu fui para casa no carro, feliz, chorando de alegria, agradecendo ao Pai. Muito obrigado, Pai, por esse presente que eu recebi. De lá para cá, a cada dia que eu pego a estrada, que eu venho para o Rio, a fazer a partilha de amor, buscando servir aos irmãos que estão aqui conosco de forma presente, como o dia da cura, ou as correntes espirituais. Com cada irmão aqui da casa, a cada dia eu sinto mais amor e mais gratidão, que só cresce, cresce, cresce. E mais grato ao Pai, eu me sinto. O amor que eu tenho por essa abençoada obra levantada por Ele, a cada dia me move mais, me move com uma força, com um amor que vocês não têm noção. Como eu sou grato ao Pai. Como eu sou grato ao Pai por fazer parte dessa abençoada família Casa Plataforma de Oração. Que vocês, na medida da possibilidade da compreensão, possam receber o amor que nós emanamos. Cada um de nós, irmãos, emanamos a vocês. O amor que sai do dentro de nossos corações. Recebam um abraço, recebam o nosso amor, o nosso carinho. Eu gostaria de finalizar dando um breve testemunho de fé
vivido por uma irmã que é merecedora desse exemplo dela, a qual nos move a cada irmão médio aqui na casa, a perseverarmos como servos de Deus, a perseverarmos como servos de amor nessa linda obra e emanar amor a todos os nossos irmãos, sejam onde quer que estejamos. Eu preciso partilhar com vocês um grande exemplo de fé. Foi pela fé que uma filha, ao receber o chamado de Deus, através de uma irmã, que revelou que de suas mãos e através de ti seria edificada uma grande obra, e através dela uma multidão seria levantada. Ela acolheu o chamado com obediência há mais de 40 anos. Em nenhum momento ela deixou de confiar. No início, poderia até não saber de que forma seria, mas Deus foi preparando o alicerce, tanto no plano espiritual como no plano físico. Foi aí que seu companheiro de vida foi intuído, foi usado por Deus, mesmo sem o próprio saber, a iniciar uma obra de expansão da casa, mesmo sem condições financeiras naquele momento. Foram tempos difíceis, sim, que a geladeira estava quase ou totalmente vazia, mas eles perseveraram. Seu companheiro poderia até não saber o porquê do propósito, mas a filha obediente, em seu coração, sabia que aquele era um propósito de Deus. Em paralelo, ou de forma simultânea, a obra espiritual começou a germinar no plano físico em forma de egrégora, por meio de reuniões entre amigos e alguns familiares. Os primeiros passos foram dados, mas passado algum tempo, alguns pormenores surgiram, como incompatibilidade de compreensão de como deveria ser a condução ou o norte da obra. Assim também como quem deveria ser uma espécie de dirigente ou o pastor da mesma. Foi aí que a irmã, intuída pelo pai, momentaneamente pausou o trabalho, pausou aquelas reuniões até que dele viesse o direcionamento para reiniciar os trabalhos. E assim foi recomeçado. Foi reiniciado o trabalho. O trabalho foi tomando corpo, crescendo, e o espaço que era usado não suportava mais a quantidade de pessoas que participavam. E a cada dia, mais pessoas queriam participar do trabalho. E com a expansão da obra física da casa concluída, os trabalhos e as reuniões foram transferidos para esse novo espaço, o qual nós estamos agora. Graças ao seu companheiro de vida, seu esposo Adil, e a filha obediente e fervorosa, que nunca deixou de confiar no pai, e principalmente por sua perseverança, hoje todos somos acolhidos e temos a alegria de participar dessa linda obra do Pai. Fazemos menção e agradecemos a todos os irmãos e irmãs que de uma forma ou outra contribuíram ou foram importantes no auxílio e na edificação dessa obra. Sintam-se todos abraçados e representados pelo abraço com muito carinho. Todos vós representados pela nossa amada irmã Solange, a qual a nossa irmã Sônia sabe o carinho especial que ela tem. Não pedimos e não queremos aplauso a nenhum irmão trabalhador. Esse trabalho aqui na casa é uma missão, não é um show. Só pedimos que orem
em forma de gratidão a todos os irmãos que fazem parte dessa obra. Em especial, a vida de nossa amada irmã, Dona Sônia, de seu Adil, seu companheiro de vida. A nossa eterna gratidão, primeiramente a Deus, por essa linda e abençoada obra levantada por Ele. A nossa gratidão por cada irmão que faz parte dessa abençoada e linda família Casa Plataforma de Oração, todos representados pela nossa amada irmã Sônia. A todos os irmãos que de uma forma ou de outra fazem parte, assim como vocês, dentro de casa, emanando o vosso amor e as vossas orações. Uma coisa é certa: se hoje eu estou aqui nessa obra, foi porque eu perseverei na fé. Porque desde o primeiro momento que eu assisti o vídeo no YouTube, eu senti nessa casa, nessa obra, a presença de Deus. E foi esse o mover, o sentir que me trouxe até aqui. Me fortaleceu, me nutriu, me impulsionou a perseverar, e hoje eu recebo a bênção de caminhar, de servir a obra do Pai como um médium e um irmão de fé, e servir aos irmãos que precisam ser abraçados e abraçados com o amor do Pai que é emanado por cada um de nós. A cada irmão que receberá essa mensagem, eu peço do fundo do coração, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, mas tenha certeza, tenha fé, que o Pai, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece as suas provas. Não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua prova, mas persevere, tudo passa. Vá para o seu quarto, entre em oração, abre o seu coração com fé, que eu tenho certeza que o Pai vai abençoar e consagrar a sua vida, assim como Ele abençoou e consagrou a minha vida. Gratidão. Amados, saudamos, reverenciamos e agradecemos a todos os irmãos que fazem parte de nossa família como consulentes de forma presencial, participando dos trabalhos, colaborando com doações para fazermos ações sociais, ou participando, partilhando dos ensinamentos, assistindo aos vídeos e emanando o amor e orações que nos tornam mais fortes a perseverarmos com fé, servindo a fonte. Saudamos e honramos, reverenciamos a todos que serão alcançados pela primeira vez pelo mover de Deus por meio dessa oração. Nós sabemos que em nossas vidas nada nunca será por acaso e tudo só acontece no tempo de Deus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, recebeu essa mensagem, é porque é merecedor, é porque é merecedora. Seu tempo de receber novas bênçãos e remover o véu, enfim chegou. Como estamos felizes por você, por sua vida, por sua busca em se conectar com a fonte e pelo ser de luz que és, assim como todos nós. E nós, com muito carinho e muita alegria, convidamos a cada irmão, a cada irmã, a partilhar de nossa corrente de oração, de fé e amor. A oração que nos reaproxima, nos religa a Deus. A fé, um dom divino, intrínseco em nossas essências, em nossos espíritos. E o amor, esse amor cósmico, o amor da fonte, que pulsa em nossos corações, que estaremos potencializando, expandindo em uma uníssona vibração, emanando o amor cósmico uns aos outros, aos nossos familiares e para toda a humanidade, que na realidade, aos olhos do Pai, não existe separação, mesmo que hoje experienciemos como consciências individuais. Somos e fazemos parte de uma única fonte de luz, de uma única consciência cósmica, e a ela todos voltaremos. A união já se faz presente entre nós,
que nos move a fazermos, nesse momento, essa corrente de fé e amor, que reverbera de forma atemporal no momento em que novos irmãos partilharem de nossa oração, aumentando, expandindo toda a vibração de amor e fé, até que tantos quantos irmãos, de uma forma imensurável, sejam cansados, tocados e envolvidos por nossas emanações de puro amor. Assim é, assim é, assim é, graças a Deus. Nesse momento, pedimos a todos os irmãos que se conectam a nós, sendo cada um elo de uma grande corrente de amor, aos que sentirem em vossos corações de acender uma vela ou colocar um copo de água, fiquem à vontade. Irmãos, por favor, fechem os olhos, sintam em vossos lares, partindo do chakra coronário, no topo de vossas cabeças, um círculo de luz branca vindo do céu, se formando, expandindo, envolvendo todo o seu corpo, expandindo para cada cômodo, envolvendo seus familiares, seus pets, toda a sua casa. É a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus que te consagra nesse momento. Evocamos a presença de Arcanjo Miguel para proteger nossos campos, nossos lares, nossas famílias e todos que fazem parte de nossas vidas. Om Arcanjo Miguel, Om Arcanjo Miguel, Om Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel à frente de nossas vidas, Arcanjo Miguel atrás de nossas vidas, Arcanjo Miguel à direita de nossas vidas, Arcanjo Miguel à esquerda de nossas vidas, Arcanjo Miguel acima de nossas vidas, Arcanjo Miguel abaixo de nossas vidas, cortando toda manifestação negativa, todo ataque, criando um campo de contenção, com a luz dourada de proteção, se manifeste agora. Arcanjo Miguel, eu sou o seu amor que nos protege aqui. Arcanjo Miguel, eu sou o seu amor que nos protege aqui. Arcanjo Miguel, eu sou o seu amor que nos protege aqui. Evocamos e pedimos a proteção de Mãe Maria. Mãe, passa à frente de nossas vidas, removendo, tirando todo o mal do nosso caminho, nos cobrindo com vosso manto sagrado, nos consagrando com vosso doce e puro amor. Ave, Ave, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vossos filhos e filhas, agora e na hora de nossas vitórias sobre todo o mal, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém e amém. Pedimos e evocamos a presença de nosso amado irmão e mestre Jesus, que segura em nossas mãos, se unindo a nós nessa corrente de fé e amor, por todos nós e por toda a humanidade. Evocamos a presença de toda a espiritualidade de luz que serve à fonte, como nossos amados mestres ascensos, irmãos estelares e a energia dos orixás que nos regem e nos cuidam, em conjunto com nossos irmãos mentores, que nos auxiliam nesse processo de reajustes de condutas que precisamos para quitarmos nossos débitos e, no momento certo, no porvir, ascensionarmos. Pai, nesse momento, agradecemos pela graça de estarmos reunidos, agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente nessa corrente, agradecemos pela vida de cada irmão que será alcançado por nossa oração. Pedimos e clamamos com coração sincero pela vida e pelas famílias dos irmãos que necessitam serem
envolvidos por nossa oração, que ao longo do tempo sempre pediram e continuam a pedir auxílio e intercessão em nossas redes sociais. Clamamos, Pai, por todos os irmãos que são acometidos por doenças ou acamados por doenças sem curas ou em fases terminais. Pedimos que a vossa intercessão, que a vossa misericórdia, que o vosso amor envolva cada um deles. Pedimos a intercessão de Arcanjo Rafael, guardião da unção da cura, que envolva cada um dos irmãos que perecem, que envolva cada um dos irmãos em um grande ciclo de luz com vosso raio verde, e que provenha o amenizar de suas dores e a cura desça sobre cada irmão que esteja em um leito de hospital ou em seus lares. Sabemos, Pai, que muitas dessas doenças são oportunidades que irmãos pediram para receber no planejamento reencarnatório, para que pudessem quitar débitos, fazer ajustes de escolhas equivocadas e o mal que provocaram a outros irmãos em vidas passadas. Mesmo assim, Pai, clamamos por cada um deles, para que possa envolvê-los com vossa misericórdia, benevolência e vosso amor. E para os que estejam preparados para serem curados por vossas ações, por vossa resiliência, e agora merecedores dessa cura, recebam essa bênção de vossas próprias mãos. E para os irmãos que não estejam preparados, recebam a vossa misericórdia, o vosso amor, para que possam suportar esse momento de ajustes, por meio da doença, penitência dolorosa, mas ainda necessária. Assim seja, assim seja, assim seja, assim é, graças a Deus. Clamamos agora, Pai, por todas as famílias que estejam passando por momentos turbulentos e desarmonia em vossos lares, os quais o evento do divórcio bate à porta. Clamamos pelos casais que, mesmo que já estejam passando pelo divórcio, possam ser tocados por vossa mansitude, e se infelizmente esse rompimento familiar for irreversível, que o respeito, o bom senso, a ponderação sejam presentes para não causar um sofrimento ainda maior a todos os envolvidos, principalmente os filhos, que nada têm a ver com o triste desfecho da relação de seus pais. Já os casais que têm o desejo de se reestruturar, de reestruturar vossas famílias, vossos casamentos, que o vosso amor, que o amor de Mãe Maria, desça sobre cada lar e transborde no coração de cada esposo, de cada esposa, e a harmonia, e o amor, e a alegria volte a reinar em vossos lares. Pedimos e clamamos, Pai, pela vida de todas as crianças e adolescentes que possam ser guardadas por Ti, para que possam ter um desenvolvimento salutar em seus seios familiares, em escolas, em instituições culturais ou religiosas, ou em ambientes onde possam vir a estar. Pedimos e clamamos a Ti, Pai, por todas as crianças que já sofreram e ainda sofrem abusos. Infelizmente, muitas dessas crianças, adolescentes e até adultos, quando sofrem esses abusos, têm as vidas ceifadas ao sofrerem essa violência. Aos que perderam a vida, pedimos a Ti, Pai, pedimos a Jesus, pedimos a Mãe Maria e aos irmãos socorristas do plano espiritual, que acolham cada espírito para serem amparados, tratados, envolvidos com o vosso amor, para se curarem e não se revoltarem contra seus algozes, perseguindo-os, obsidiando-os e tornando esse ciclo de dor ainda mais penoso. As crianças, adolescentes e adultos que não tiveram a vida ceifada, clamamos a Ti, Pai, clamamos a Jesus, clamamos a Mãe Maria que os envolva
com o vosso amor, para que possam se reestruturar, se refazerem emocionalmente após a violência que sofreram, junto com seus familiares, que acabam sofrendo tanto quanto eles, também precisam ser envolvidos por vosso amor. Tende misericórdia, tende misericórdia, tende misericórdia, Pai. Clamamos, Pai, que interceda por todos os irmãos que atuam nas variadas profissões necessárias para atender a demanda assistencial, administrativa e segurança pública. Clamamos pela vida dos irmãos e irmãs que escolheram servir a sociedade como instrumentos na área de educação, como professores de nossos filhos, e mesmo que muitos tenham certas dificuldades e desafios, procuram fazer o melhor que podem e, em sua maioria, sempre com amor. Pedimos, Pai, que interceda pela vida dos irmãos que escolheram servir como profissionais na área de saúde, como médicos, enfermeiros, entre outros, bombeiros, que diariamente são expostos a presenciar situações muito tristes nos hospitais com pacientes acometidos por doenças, sequelas de acidentes, cirurgias e óbitos. E por mais, Pai, que esses profissionais tenham uma preparação emocional para tais situações, são humanos. E muitos deles, por presenciar tanta dor e sofrimento, acabam eles ficando doentes, emocionalmente, fisicamente, e muitas das vezes pelas cargas espirituais advindas dos pacientes que são internados nos hospitais. Assim também como nossos irmãos bombeiros, que passam diariamente por situações com êxito, no servir e no salvar vidas, mas muitas das vezes, infelizmente, cumpre o ritual de resgate de irmãos já sem vida em nossas estradas, em construções, em indústrias, em rios e praias, e muitas das vezes sacrificando a própria vida para salvar outros irmãos. Rogamos por nossos irmãos, Pai, que trabalham na área de segurança, que saem de casa todos os dias para cumprir o dever de proteger a população, mas infelizmente muitas das vezes acabam não voltando para casa, deixando filhos sem o colo, sem a presença do pai, esposa sem um companheiro e provedor da família, e pais e mães com o coração dilacerado, invertendo o ciclo natural da vida, dos filhos enterrarem e se despedirem de seus pais, e não ao contrário. E por muitas vezes, quando nossos irmãos não perdem a vida, sofrem sequelas na missão de servir nos embates e confrontos diários nas grandes cidades de nosso país. Clamamos a Ti, Pai, que interceda, guarde e abençoe a vida de cada irmão que serve na segurança pública, como nossos irmãos policiais e militares, policiais civis, guardas municipais e outros. Pedimos ao Arcanjo Miguel que proteja com o seu escudo todos os irmãos que saem dia após dia de seus lares para cumprir o dever de servir, com amor à população, e ao final do dia possam voltar sãos para os braços de suas famílias. Pedimos também que abençoe a vida de todos os irmãos que servem na área da saúde, para preservar e salvar vidas, como os nossos irmãos médicos, enfermeiros, bombeiros, entre outros irmãos. Que Arcanjo Rafael envolva cada um com um ciclo de luz com um raio verde, para serem instrumentos de cura, de amparo, e também serem blindados das doenças físicas, emocionais e espirituais que possam vir a ser acometidos. Que Mãe Maria cubra todos com vosso manto sagrado, protegendo, cuidando e os nutrindo com vosso amor na missão de cuidar, de manter e salvar vidas. Rogamos a Ti, Pai, que tenha misericórdia de todos os irmãos que estão mergulhados nos vícios, como bebidas, cigarros, drogas em geral, que infelizmente, na maioria das vezes,
acabam caindo no vício por desilusões amorosas, perda de entes queridos, insucesso profissional ou dificuldade ou ruína financeira. Isso também quando não são, em muitos casos, induzidos a caírem no vício por espíritos obsessores. Essa situação, essa condição, não provoca sofrimento somente nos irmãos que estão nos vícios, mas em todos os seus familiares. Interceda, ó Pai, por cada irmão, que o vosso mover de alguma maneira possa despertar ou reagir para saírem dessa condição tão triste. Seja enviando irmãos de luz das casas espiritualistas, denominações religiosas, com o único desejo de servir e resgatar com amor os que mais precisam. E muitos desses irmãos se abrigam debaixo de pontes, viadutos, marquises ou em construções abandonadas. Aos nossos irmãos obsessores que se alimentam, se comprazem dos eflúvios emanados de irmãos encarnados, viciados, e muitos desses obsessores o fazem por vingança de vidas passadas. Agora, com respeito, com indulgência e com todo o nosso amor, nesse momento emanamos a todos essa mensagem, essa oração. E pela misericórdia e pelo amor de Deus por todos vós, porque Ele ama todos. Todos sejam tocados, comovidos e a partir de agora tenham a compreensão de que, se acoplando aos irmãos do plano físico para sentirem sensações de quando ainda eram encarnados, só faz por aumentar e prolongar o vosso sofrimento no plano espiritual, prejudicando a si próprios e aos irmãos encarnados. Que o amor de Deus, que o amor de Jesus, que o amor de Mãe Maria, e com a intensidade do amor com que fazemos essa oração, os envolva de tal maneira que esse ciclo vicioso de ilusão e sofrimento, o qual ambos se encontram atrelados, sejam quebrados, ceifados, rompidos agora. Em nome de Deus, Pai, Mãe Todo-Poderoso, está decretado, está decretado, está decretado. Assim é, assim é, assim é, graças a Deus. Clamamos agora, Pai, por vossa misericórdia, pela vida de todos os irmãos que se perderam no caminho do crime, seja vendendo drogas, assaltando, ceifando vidas, seja com uma arma em punho nas grandes cidades e nas periferias de nosso país. Assim também como alguns irmãos que usam ternos alinhados, que ficam nos gabinetes, nas repartições públicas, com uma caneta em punho. E quando mal usadas, muitas das vezes, podem ser tão letais quanto um gatilho puxado com uma única bala, que pode também ceifar uma vida. Que ambos os irmãos possam compreender o tamanho do mal que fazem a terceiros, que fazem a população e a si próprios. E também o mal e o sofrimento que causam aos seus próprios familiares, porque quando não padecem nos presídios, são enterrados por vossos familiares. Pedimos a Ti, Pai, que o vosso mover possa fazer com que os irmãos que usam ternos alinhados e que se equivocam, não aproveitando a oportunidade que têm de fazer o bem coletivo e melhorias na condição de vida da população, fazendo mau uso da caneta nas câmaras municipais, estaduais e federais, não direcionando de forma correta ou desviando recursos que seriam para construir hospitais ou reformá-los, comprar equipamentos, aparelhos para salvar vidas, comprar remédios para distribuir nas farmácias populares de forma gratuita, para comprar ambulâncias para atender pacientes, para melhorar e aperfeiçoar a estrutura na segurança pública. No final, o resultado poderá e será o mesmo ao disparo de uma arma em punho, pois ao longo de uma estrada danificada, sem segurança,
de hospitais sem estruturas adequadas, frotas e contingente policial insuficiente e menos preparados, mais uma família, infelizmente, estará enterrando um ente querido. Que nossos irmãos possam compreender o peso de suas ações, compreender não pelo medo de terem que arcar com o peso da lei e da justiça, pela lei do homem, compreender não pelo medo do sofrimento que os aguarda no plano espiritual ao desencarnar, mas pelo amor da fonte. E mesmo que estejam com vossos corações endurecidos, esse amor da fonte pulsa dentro de cada um de vós, e que ambos tenham vossos corações quebrantados. Em nome de Deus, Pai, Mãe Todo-Poderoso, que assim seja, assim é, assim é, assim é, graças a Deus. Oramos, Pai, te agradecemos a Ti pela vida de cada irmão médium que fez parte de nossa família, Casa Plataforma de Oração. Onde quer que estejam caminhando e servindo ao Pai, sejam lindamente usados como instrumentos de amor e caridade. Sejam todos grandemente abençoados. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor e a nossa gratidão. Suplicamos a Ti, Pai, pela vida de todos nós, vossos filhos, que recebemos a bênção de caminhar e servir como médios em vossa obra, Casa Plataforma de Oração. Que cada vez mais possamos caminhar com alegria, com humildade, compaixão, fé e amor, de maneira a transformar a vida de todos que venham ao nosso encontro. Que assim seja, assim é, assim é, assim é, graças a Deus. Nesse momento, nossa família, Casa Plataforma de Oração, ora, roga, saúda, reverencia e agradece a Deus por todas as casas espiritualistas, por todas as egrégoras, denominações religiosas, por todas as religiões que servem verdadeiramente a vossa obra, fazendo a caridade pura, abraçando, envolvendo com respeito, compaixão e amor aos que mais carecem, partilhando do amor de Deus, partilhando do amor e dos ensinamentos que nosso amado irmão e mestre Jesus nos ensinou há 2000 anos e continua nos ensinando. Saudamos, oramos e rogamos pela vida de todos os dirigentes de todas as religiões, doutrinas, doutrina espírita, doutrinas espiritualistas. Oramos pela vida de todos os pastores, sacerdotes da Umbanda, do Candomblé, padres, monges, que a cada culto, que a cada gira, que a cada missa se coloquem como fervorosos instrumentos de sabedoria, fraternidade, compaixão e sejam exemplos de fé a todos os irmãos que vão ao vosso encontro na missão de servir. Saudamos e rogamos a Ti, Pai, por todas as casas, por todas as egrégoras universalistas, que por essência, por uma compreensão mais ampla e mais profunda, alcança, vibra e respira a indulgência, a unicidade, a união de todas as religiões ou doutrinas, como é um salmo que permeia nossa família. Eis como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Assim como nosso amado irmão e mestre Jesus nos ensinou, ama teu próximo como a ti mesmo. Amar para nós é cuidar um dos outros, é querer e fazer o bem, é abraçar a todo irmão sem distinção. Amar para nós é união. Todos somos filhos do mesmo Pai, da mesma fonte, do mesmo Criador. Fomos criados de sua luz, de sua consciência cósmica, fragmentada em bilhões, trilhões de consciências. E apesar de termos experiências individuais no processo evolutivo,
como espíritos, fazemos todos parte de um único corpo, de uma única energia, de uma única luz, onde nos entrelaçamos, interagimos, ora com ações salutares, ora não. E à medida que tivemos a capacidade, a sensibilidade e o sentir de que quando olharmos para o irmão e emanarmos a ele o respeito, a empatia e o amor, seja ele quem for, sem indiferença, sem julgamento, atingiremos o amor pleno, o amor puro. Sentiremos e veremos nós mesmos ao olharmos para o irmão. Sentiremos e veremos Deus ao olharmos para o irmão do reino animal, como um pássaro ou um cachorro. Sentiremos e veremos Deus ao olharmos para o irmão do reino vegetal, como uma árvore ou uma flor que floresce lindamente na primavera. Sentiremos e veremos Deus quando olharmos para o irmão do reino mineral, como os cristais. E ao transcendermos, sentiremos e veremos Deus ao olharmos para nossos irmãos do reino elemental, como gnomos, ondinas, salamandras e silfos. E esse momento, essa iluminação, essa evolução de toda a humanidade, de todos os nossos espíritos, é o que mais deseja nós, irmãos, da família Casa Plataforma de Oração. E a principal ação para alcançarmos essa plenitude é a união, nutrida pelos sentimentos, como respeito, compaixão, fé e amor. E são com esses sentimentos que nossa família Casa Plataforma de Oração está de braços abertos, de mãos estendidas, para caminharmos todos juntos e juntos semearmos a paz, a alegria, a mansutude e o amor. O amor por todos os irmãos, o amor por toda a humanidade. Assim é, assim é, assim é, graças a Deus. Oremos juntos agora, irmãos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos provenha hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, mas não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Graças a Deus. Saudemos e agradecemos também a nossa amada Mãe Maria, por vosso amor por todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, vossos filhos e filhas, agora e na hora de nossas vitórias sobre todo o mal, agora e na hora de nossa vitória sobre a morte. Envolve-nos com vosso manto sagrado e consagra todos nós com vosso doce e puro divino amor. Amém, amém e amém. Gratidão, amados irmãos que participaram dessa nossa corrente de fé, de amor. Namastê.